Você tem que perder o medo de fazer as coisas e de falar o que tem que ser dito. Porque Jesus Cristo, o homem mais corajoso que já existiu, não tinha medo de nada e não tinha medo de falar as coisas que deviam ser ditas. Ninguém vai conseguir nada na vida se não conseguir se expressar, cara. Ninguém consegue nada tendo vergonha de falar. Imagina se Jesus tivesse vergonha de falar na frente dos fariseus o que ele falou. Olha tudo que mudou depois dele. Quando eu vejo algo errado, eu vou lá e coloco o dedo na ferida e bato de frente. 2000 anos atrás, teve um cara que fez exatamente isso e foi crucificado por isso. E querendo ou não, ele é o nosso salvador, ele é tipo nossa referência, tá ligado? E ele chegava lá nos templos e via o pessoal tentando ganhar dinheiro nos templos e ele falou, sai dessa porra daqui, entendeu? E via os beautiful people da época falando certas coisas, e você, ó, seu fariseu de merda, você é um hipócrita. A pessoa que não tem medo, a pessoa que está disposta a apanhar por demonstrar a verdade dela, é a pessoa que vai demonstrar a verdade e vai construir grandes coisas. Ou você acha que um rei, você acha que um imperador tem medo de falar a verdade, o que ele está pensando, o que ele está sentindo? Ou você acha que Jesus tinha medo, ou que Buda tinha medo? Esses dias eu tava passeando pelo YouTube e em uma semana eu caí em 3 vídeos em que as 3 pessoas desses 3 vídeos falavam sobre a mesma coisa. As 3 pessoas falaram a mesma coisa, isso foi uma super coincidência pra mim. Isso me fez pensar bastante sobre como a gente se reprime por, sei lá, vergonha, por medo propriamente dito, sabe? E a gente acaba deixando de nos expressar e falar coisas que realmente deviam ser ditas ou fazer coisas que realmente deviam ser feitas. E depois que eu parei para pensar nisso, que Jesus Cristo, o homem mais corajoso que já existiu, o cara que sabia que ia morrer e mesmo assim ele cumpriu a missão dele, ele cumpriu o caminho dele, seguiu o caminho dele, de cabeça erguida, sem fazer média com ninguém, sem mentir, sem falar o que não devia. E Jesus Cristo, que era o cara mais corajoso do mundo, o cara que peitou os romanos, o cara que peitou a galera que queria ganhar dinheiro em cima da fé, tá ligado? O cara que peitou tudo que tava errado. Se mesmo ele, sabendo que já ia morrer, mesmo assim, ele teve a coragem de falar o que devia ser dito, de lutar pelo certo, sabe? De não ter medo de encarar ninguém. Por que que nós temos que ter medo de qualquer coisa nesse mundo? Acho que a gente não tem que ter medo de nada, velho. Tipo assim, eu já não tenho medo de morrer. Hoje em dia eu não tenho mais medo de morrer. Primeiro porque, na minha opinião, a gente vive num mundo abaixo da real realidade, digamos assim. Eu acho que essa realidade é uma realidade moldada e artificial. Então eu acho que existe uma realidade mais pura, longe daqui. Isso já me dá a certeza de que as coisas que acontecem aqui não deviam dar medo. Ainda mais se você sabe ou acha que sabe que essa realidade aqui é nada mais, nada menos do que uma simulação. Segundo, que seu tempo de vida ele é finito, ou seja, você vai morrer daqui a um tempo, sabe? Então, cada oportunidade que você passa sem se expressar ou sem falar o que deve ser falado, você está perdendo chance, que não vai voltar atrás. É uma chance que passou e que não vai ter volta. Terceira coisa, ninguém liga pro que você faz. As pessoas podem te julgar por 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, mas até o final do dia elas já vão ter esquecido qualquer coisa que você tenha dito, se não foi muito relevante, sabe? Então o julgamento é algo que existe mais na nossa cabeça do que fora dela, sabe? E mesmo se existisse fora, nenhuma pessoa é tão importante assim para influenciar o que você deve ou não fazer da sua vida. Então não se leve em consideração julgamentos alheios. As pessoas têm que viver e fazer o que querem e ponto final, sem medo de nada. Como eu esbarrei nesses 3 vídeos, eu não pude ignorar essa mensagem. E isso me fez pensar bastante, me fez pensar em, tipo, como as pessoas não utilizam a voz delas pra falar sobre o que é certo, sobre o correto, tá ligado? Por exemplo, a gente teve essa semana lá a CPI das Bets, que a Virgínia foi, sabe? E eu vi um monte de gente reagindo àquilo de forma correta, falando quão é errado e quão é prejudicial fazer aquilo. Então as pessoas têm usado suas próprias vozes para falar pelo certo, para falar o que elas pensam, independente de qualquer coisa, sem medo de qualquer coisa. Ou seja, elas estão fazendo o que deviam fazer mesmo, que é isso. Então, da próxima vez que você sente medo de falar alguma coisa numa aula que você está tendo, de levantar a mão para perguntar algo, ou a próxima vez que você tiver medo de, sei lá, tipo,
se declarar pra sua ex que você ama, tá ligado? Ou a próxima vez que você tiver que falar uma verdade sobre uma injustiça que tá acontecendo na sua frente, tá ligado? Vai lá e fala, mano. Às vezes você tem que falar mesmo porque você tem boca, por causa disso, você tem boca e você tem um peito, você tem coração, você tem mente, então você tem que ter coragem de falar as coisas. E é isso aí, mano. Jesus Cristo falava sem medo e ele foi o cara mais importante do mundo, mano. Não tem por que eu ter medo disso, ter medo de falar ou ter medo de não me expressar, sabe? É algo totalmente bobo. E no final, daqui a pouco, ou as pessoas vão ligar porque você disse, ou não vão ligar porque você disse. Então só existem, tipo, meio que essas duas alternativas de futuro, sabe? Se você se decide se expressar. Mas o compromisso de se expressar é só seu, sabe? Então você deve se sentir bem consigo mesmo exercendo o compromisso de se expressar. O cara mais importante do mundo peitou os romanos, peitou quem tinha que peitar. E é isso mesmo, mano. Ele morreu fazendo sua missão, cumprindo sua missão. Doa quem doer, e foi o que aconteceu, mano. E hoje ele é o cara mais lembrado do mundo todo, mano. Olha a mensagem que ele passou só por não ter medo de falar e não ter medo de nada, mano. Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem curto sobre algo que eu pensei e que eu precisei falar, né, já que isso foi jogado na minha cara tantas vezes. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like maroto pra gente, se inscreve no meu canal para mais vídeos como esse. Também comenta aqui embaixo sua opinião, o que você acha sobre isso tudo. E é nóis, tamo junto. Valeu.